Senhoras e senhores, boa tarde. É com prazer que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAU-MG, por meio da sua Comissão de Patrimônio Cultural, CPC, dá as boas-vindas a todos e a todos os participantes do evento, denominado Transversalidades, Planejamento Urbano, Patrimônio Cultural e Habitação. Este evento é uma iniciativa em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, para promover o debate sobre os temas do Outubro Urbano, onde a ONU Habitat, no Brasil, criou em 2018 o Circuito Urbano, uma iniciativa para dar visibilidade e apoio institucional a eventos organizados por diversos atores em todo o país. Partindo do tema Investindo em Futuros Urbanos, o evento proposto oferecerá um debate unindo algumas frentes de trabalho do CAU, planejamento urbano, habitação e patrimônio. É importante ressaltar o papel singular desempenhado pelos arquitetos e urbanistas na preservação dos valores culturais das edificações e sítios históricos, bem como na sua adaptação às necessidades e expectativas atuais. Para darmos início ao evento, Transversalidades, Eixo Patrimônio Cultural, gostaria de convidar para dar as boas-vindas aos participantes a presidente do CAU-MG, arquiteto e urbanista Luiz Leal. Passo a palavra para o presidente do CAU-MG, arquiteto e urbanista Luiz Leal. Gente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde às pessoas que estão no modo remoto, virtual. Bem-vindos à nossa casa aqui no CAU, nosso espaço de debate, que cada vez mais a gente quer aproximar dos arquitetos, da sociedade, entender nossos problemas, nossas necessidades. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui e coloca o nosso espaço à disposição para realizar um evento tão bacana, tão interessante como o Outubro Urbano, o Circuito Urbano produzido pelo ONU Habitat. E isso nos traz muito orgulho que a gente tem participado já há bastante tempo desse evento, tendo nossos projetos selecionados. Esse projeto Transversalidades, nós tivemos a oportunidade de fazê-lo fora do Outubro Urbano. Na época da pandemia, foi um sucesso muito grande, a gente fez ele também num formato de 3 dias. A gente entende, né, que o papel do arquiteto e o papel da cidade, do patrimônio, do planejamento urbano estão todos entrelaçados, todos os problemas de habitação que temos, a preservação, o pertencimento, o cuidado com as pré-existências, a identidade e a memória dos lugares e das cidades. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma vida dinâmica, cidades crescendo, principalmente cidades como as capitais, Belo Horizonte e outras, né, que tem um centro com muita vitalidade, né, nós precisamos olhar para essa ocupação desse centro, para essa memória e ter mais acesso a toda a população da cidade, a o direito à cidade, a esse centro, né, pulsante, que congrega cultura, congrega encontro e que ao mesmo tempo necessita de requalificações, não só de restauro, mas de reabilitações, e de forma que ele tenha uma ligação com o passado, uma vivência pulsante e que prepare para o futuro, para os futuros moradores, né?
Então, a gente está sempre A Flávia me ajuda com me imprimindo o texto que a gente faz, mas eu sempre quebro o protocolo. Não tem jeito, a gente sempre vai lembrando. A gente tem falado muito, uma das vertentes mais firmes e propósitos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não só em Minas Gerais, mas em outros estados, e também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, né, o nosso CalBR, na questão da ATIS, né, da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, principalmente nos centros históricos, onde já existe uma infraestrutura, onde já tem uma ligação com o passado, com o patrimônio, onde as pessoas já têm um conhecimento prévio e têm um afeto com aquele espaço. E é muito importante, né, essa diversidade nos centros, não só apropriar o centro com comércio, com grandes investimentos, com requalificações gentrificantes, mas trazer população de trabalhadores de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, recuperar prédios, não só prédios públicos abandonados ou que estão parados, ou edifícios que estão vazios, né? E trazer de volta essa vida do centro com a moradia, porque a gente sabe que a moradia, ela dá pulsão, ela dá vida ao lugar e na verdade a gente trabalha o espaço, trabalha a ambiência urbana, a identidade, para quem? Para as pessoas, né? São os moradores, são as pessoas que vivem ali, que vão dar esse sentido. E isso é muito importante, trabalhar a valorização da arquitetura e do urbanismo, o trabalho dos arquitetos e urbanistas, a parcela que eles têm na responsabilidade que acontece, né? A gente tem uma grande gama de disciplinas e de trabalhadores, de profissionais envolvidos na mudança urbana, na reforma urbana, nas intervenções, sejam de mobilidade, sejam de engenharia, de história, de geografia, de todas as áreas, sociologia, de entender o que acontece e como melhorar a qualidade de vida da cidade, mas a gente sabe que uma intervenção arquitetônica e urbanística, ela pode definir o sucesso ou não de toda uma política pública dentro de um centro de patrimônio ou um centro pré-existente e na vida das cidades, nessas reformas. Então a gente sabe que a arquitetura, ela não tem o poder de resolver todos os problemas, mas uma intervenção desastrosa pode impedir pode esvaziar um centro de cidade, pode destinar uma edificação interessante, um local de memória, um marco de referência para uma comunidade, num vazio sem interesse, sem pessoas, sem vida, e aí perde o sentido, né? A ressignificação e a reapropriação desses espaços com a mão do nosso tempo, ela é delicada, ela é feita a muitas mãos, coletivamente, mas a gente reivindica uma parcela interessante e que define bastante a qualidade do que vai acontecer por ali. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para essa grande equipe que vai melhorar a vida nas cidades e dar a todos o acesso a ela. Então eu fico muito feliz com isso, porque aqui nós estamos falando de patrimônio, temos agora o anúncio do IPHAN com vários investimentos nos centros históricos pelo Brasil, com uma grande verba sendo destinada inclusive para habitação popular, de interesse social e de reabilitação de ofícios, de ofícios antigos e que existem nas comunidades, né, de patrimônio, interagindo com o planejamento urbano, com direito à cidade, com direito a acesso à moradia, a teto, a trabalho digno nos centros. E essa transversalidade, ela não só valoriza o nosso trabalho, né, as nossas teses, os nossos propósitos, como traz trabalho para os arquitetos, como nos insere dentro de uma dinâmica que envolve toda a sociedade e valoriza a nossa profissão e também melhora, a gente demonstra e mostra para a sociedade o quanto que a gente pode ajudar
e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu agradeço a todos a presença, muito, tanto os que estão em modo remoto assistindo, quanto os que estão aqui, que vão colaborar, nossas palestrantes, Renata Baracho e Nisimar Caldas, sejam muito bem-vindas aqui, e eu queria agradecer em especial a Comissão de Patrimônio Cultural, a CPC, parabenizar nosso colega conselheiro Sérgio Aires, que está aqui, e que é o coordenador da CPC, e falar, agradecê-lo e passar para ele a coordenação desse trabalho, que ele vai coordenar o debate de hoje, e agradecer a presença de vocês e desejar a todos um excelente evento, que nós aproveitemos bastante. Vamos juntos, estamos todos juntos nessa. Obrigada. Agradeço as palavras da presidente do Leal. Neste momento, encerramos a abertura e damos início à nossa primeira palestra. Aproveito para convidá-la que gentilmente ocupe novamente esse lugar na plateia. Iniciarmos os debates do evento Transversalidades, Eixo Patrimônio Cultural, temos o prazer de convidar a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG, a arquiteta e urbanista Renata Baracho. Renata é professora da UFMG, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG. Pós-doutoranda da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Doutorado SAI-UFMG com PDE na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mestrado em Ciência da Computação, DCC da UFMG. Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo UFMG. E Ciência da Computação pela PUC Minas. Atua em pesquisa em cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Vou deixar a palavra com a Renata Baracho. Então, oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito esse convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder, estar representando aqui as nossas pesquisas, a UFMG, e a aplicação, na sociedade, na prática, no conselho. Acho que é muito importante esse tipo de interação que a gente precisa tanto, ainda mais nesse tema que eu vou falar hoje. Bom, então eu tenho aqui esse desafio, de falar sobre eixos patrimônio cultural e políticas urbanas, mas dentro do contexto, das minhas pesquisas, que está na linha de cidades inteligentes, Smart Cities, e aí vamos fazer esse contexto. Então, obrigada pela apresentação, Eu acho que uma parte, do currículo, assim, é um pouco a base, de que a gente usa nessas soluções, de cidades inteligentes, porque a gente precisa ter 3 grandes áreas envolvidas para a gente conseguir ter boas aplicações, na verdade. Porque a gente está falando de soluções para cidades, Então, somos nós, os arquitetos urbanistas, que conhecemos, que estudamos sobre o planejamento urbano. E precisamos dialogar próximo da área de ciência da computação, porque daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre o termo, é uma aplicação de sistemas computacionais na resolução de problemas. E uma terceira área, que são os sistemas de informação. A gente está falando de grandes volumes, grande quantidade de informação. Então, são técnicas de ciência da informação que a gente precisa estar usando em conjunto nessa busca, de soluções para cidades inteligentes. Bom, então, a primeira coisa, quando a gente para perguntar, o que é cidade inteligente, edifícios inteligentes, vida inteligente?
E o termo smart, ele vem com uma força muito grande, né? Smart cities. E a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco mais, ou até desmistificar um pouco, porque a tradução direta para cidade inteligente já dá uma diferença de contexto, né? Porque o termo smart, ele vem com a aplicação da tecnologia mesmo. Então, assim, né, é nessa aplicação de sistemas é que a gente faz uma determinada área ter esse conceito de smart. Então, é muito interessante a gente falar que seria bem diferente de uma tradução de Intelligent Cities, por exemplo, né? Então, esse contexto, ele tem um recorte. Tá? Eu estou falando de aplicação de sistemas na cidade. Isso é a primeira coisa muito importante, porque quando a gente fala, né, inteligência é uma palavra muito forte, ela significa sempre bons resultados, assim, né, boa articulação, e a gente tem, na verdade, muitos desafios, né? Então, eu queria deixar bem pontuado esse termo smart, e exatamente a procura, né? Nós estamos procurando esse smart, né? O que seria colocar essa inteligência entre aspas, ou seja, esses sistemas de informação, sistemas computacionais nas cidades, no contexto das cidades. Bom, então, como eu falei, o domínio de aplicação, a gente está falando de planejamento urbano, né, que já foi muito bem apresentado, né, no início pela presidente do CAU, todos esses desafios do planejamento urbano, né, de levantar as necessidades, né, propor soluções, conceitos consolidados, né, que ocupam, né, pelas cidades, as necessidades, entender os problemas. Então, a gente fica diante desse, né, grande desafio, que é planejar e construir espaços que vão minimizar os problemas existentes. E aí, seria até desnecessário, né, fazer esse recorte, estou aqui dentro do CAU, né, qual seria a atribuição de um planejamento urbano, mas eu acho muito importante porque é o domínio, né, a gente está falando de cidades inteligentes e toda essa carga, né, de planejamento urbano, de políticas, história, as técnicas, né, o planejamento, os serviços urbanos, os aspectos sociais do planejamento urbano e regional, né? Então, tem hora que a gente pensa, isso pode estar um pouco distanciado, né, de sistemas computacionais, mas é aí que a gente tem que entender aonde que os sistemas vão estar atuando, né? Como colaborar, né, com aspectos sociais do planejamento urbano, aspectos econômicos, serviços comunitários, infraestrutura, transporte, tráfego, né, legislação urbana. Então, é esse o domínio de aplicação, né? Nós estamos falando de soluções para cidades. E, na outra ponta, vamos falar assim, né, se a gente consegue dividir o termo, né, em duas coisas, a gente estaria falando de tecnologia, né, independente do domínio. São sensores, são teorias de internet das coisas, câmeras, né, de reconhecimento de objetos, de reconhecimento de pessoas, levantamento de dados, né, que vai ser tanto o input na coleta de dados, como depois o output. Análise desses dados, a gente está falando, né, de conceitos de inteligência artificial com o uso dos dados, né? Então, diante de tantos desafios, a gente está aí com o mesmo desafio de planejar e construir as ferramentas que minimizem os problemas, né? Então, aí é como se a gente conseguisse dividir o termo, né, em duas coisas, em smart e em cidades. Então, agora vamos de uma forma, né, focada, utilizar a informação desses sensores, né, e para quê? Que faça sentido, né? O que a gente colocou aqui na abertura, né? A qualidade de vida. Então, não é o sensor para medir, né? É o sensor, ele vai estar tirando essa informação daquele dado. Aí a gente entra num outro conceito também, mas levantar um pouco isso, né? As câmeras, o reconhecimento, isso é um controle da cidade, né? O que seria inteligência? Em poucos minutos a gente já conversou um pouco aqui antes de começar, né? Assim, um conceito forte das cidades inteligentes é o uso de câmeras,
né? Então, temos câmeras instaladas, é possível ter câmeras, sensores instalados, né? E a tecnologia para isso está pronta. Por isso é que a gente tem que estar muito atento, né? Conhecer cada vez mais, nós arquitetos e urbanistas, para entender, fazer o que com tanta informação, fazer o que com tanto dado, né? E chega nesse limite mesmo. Assim, a gente teve exemplos claros, né, de vários softwares, principalmente na época Covid, né, muita coisa, inclusive da China, como que o controle, né, reconhecimento de face é dinâmico. Então é isso que a gente precisa entender. A tecnologia está pronta, está factível, né? E aí nós vamos usar as câmeras para quê nas cidades, né? Uma opção seria realmente esse controle, mas é isso que a gente quer? Não, a gente está em busca de qualidade de vida. Então, como que as câmeras podem trazer essa informação, trazer a realidade do dia a dia em vários pontos de uma forma mais próxima? Então, esse é um dos primeiros caminhos, como trazer a informação que está acontecendo de uma forma clara. Né? Então, claro, eu não estou aqui falando que não existe o controle. Eu estou, né, tentando falar que o objetivo principal, né, se for focar, não falar assim, não sei se dá para falar, né, do lado bem ou do lado mal, enfim, mas se for focar no que a gente quer, seria focar. Então, eu tenho possibilidade de ver o que está acontecendo nos lugares durante a noite, eu tenho que eu possa monitorar políticas públicas, eu tenho câmeras que podem controlar sinais, que podem dar respostas para soluções de mobilidade, né? Sensores, nós vamos falar um pouquinho mais, assim, sensores que já tornaram bem mais acessíveis e que fazem bastante controle também da cidade. Então, a gente coloca isso como resposta, né? O conhecimento, a inteligência está naquele momento que capta o dado e os sistemas conseguem extrair informações que fazem sentido, né? Então, está chegando aquela imagem, os sistemas ou as pessoas atuando, ou nessa linha a gente já consegue falar um pouquinho de sistemas inteligentes que conseguem interpretar e já trazer resultados do que aquilo significa e como podemos resolver um problema, né? Então, é isso. No momento que o conhecimento é extraído ali, a gente começa a aplicar na solução dos problemas. Bom, então é isso, né? O primeiro que está colocado, ainda focado também no tema. Ó. A gente está falando dessa tradução, cidades inteligentes, é o planejamento das cidades com uso de tecnologias ou aplicação de tecnologias na cidade? Né? É uma diferença grande. Então, a gente vai ver que, num primeiro momento, é porque vai ter uma base para justificar mais esse escrito. Então, num determinado momento, a gente está falando o seguinte, é somar, né? Então, ao mesmo tempo, existe essa dicotomia de, por um lado, vem planejamento urbano buscando tecnologia, e por outro vem a tecnologia colocada na cidade sem, né, tanto conhecimento do urbanismo, e o desafio começa a vir juntar essas duas áreas, né? Então, aí a gente já falou, como a tecnologia pode trazer melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, essa é a questão colocada. Né? Que existe muita tecnologia? Existe. Como que ela pode trazer melhoria? Então, como? É a participação do cidadão? É a participação dos urbanistas, do planejamento, né? Como a gente falou, as intervenções nas cidades que podem fazer diferença. Como que essa tecnologia pode trazer o cidadão para mais perto também? Pode ser com o uso de tecnologia também. Hoje, smartphone é acessível. Né? A gente ainda tem ali uma certa exclusão, eu vou falar sobre isso, Wi-Fi também, mas é uma tecnologia que já atinge mais pessoas, né? Que consegue interagir diretamente, por exemplo, com sites da prefeitura, com o poder público, diretamente por meios de tecnologias, por meio de smartphone. Então, é uma forma de trazer o cidadão também participando. Não só aquela câmera que está ali mostrando, mas o cidadão que está passando pela cidade também consegue transmitir, receber muita informação por meio de
celulares, né? Por meio de, por exemplo, eu estou focando um pouco em celulares, porque a gente sabe o alcance, né, que tem. Bom, então, agora, qual que é a motivação, né, do tema, quando a gente fala cidades inteligentes? O constante processo de urbanização. Eu até coloco como um parênteses, porque eu acho que vai ter reflexão, mas eu prefiro não entrar nele agora, porque eu acho que ainda vai ser a longo prazo, né? Se esse gráfico vai mudar um pouco ou não, em função, né, de um período de isolamento. Mas, antes, né, de 2020, a gente tinha as estatísticas muito bem colocadas, né? Que as pesquisas do crescimento exponencial da urbanização. Né? Então, fica claro para a gente entender, né, quase que o caos criado nas cidades, porque é um crescimento exponencial muito alto e rápido, né? Se a gente considerar que em poucos anos, poucos ou muito, né, mas assim, numa determinada média, o avanço de pessoas, né, migrando da área rural para a área urbana é alto, né? E aí por vários fatores. Também não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente sabe um pouco de história, né, fatores de organização da sociedade que leva a essa nova forma, né, muitas máquinas no campo, enfim, tanto o aumento, né, crescimento da medicina, aumento da população, enfim. E com isso a gente fica com um gráfico ali com crescimento exponencial nos grandes centros, e inclusive nas megacidades, com essa concentração. E aí essa motivação cria, né, de uma forma até rápida também, problemas nas cidades existentes. Né? Então, a gente vem aqui procurando associar. Né? Então, se a gente tem, né, essas possibilidades de avanços em campos estratégicos, talvez até com uma metodologia parecida de tratar sistemas de informação aplicados, né, à cultura, à arquitetura, medicina, enfim, todas as técnicas que estão, vamos falar assim, de background, né, de fundo para cidades inteligentes, são técnicas que estão sendo amplamente utilizadas em diferentes domínios. Né? Então, técnicas de computação gráfica, de modelos tridimensionais, né, que num determinado momento até começa na área de engenharia, arquitetura, modelos tridimensionais, e hoje tem, né, odontologia, vários outros usando a mesma técnica de modelagem, reconhecimento de faces, que também vem, né, do reconhecimento automático de imagens. Então, são as técnicas que são empregadas em diferentes áreas. E aí, de novo, né, o que nós queremos? O que a gente quer na cidade? É a grande questão, é a qualidade de vida. Aí a gente vem, assim, com alguma reflexão. Quando a gente fala, qual seria um lugar ideal, né? Eu acho que a maioria remete a situações de natureza, a situações de né, clima agradável, menos barulho. Então, isso já coloca um pouco, assim, uma provocação, né? Porque, né, se os arquitetos urbanistas são, né, responsáveis, entre aspas, com todas as outras disciplinas, responsáveis por essa criação, então, como que a gente vai justificando que está distanciando cada vez mais, né? Então, qual que vai ser, como aproximar, né, de cidades de qualidade de vida, de menos barulho, menos poluição, conforto ambiental, menos resíduos, enfim. Então, é aí que também a gente faz uma outra analogia. Então, considerando os sistemas, o que a gente pode falar? Que todas as informações da cidade estão na palma da mão. Né? Até mostrando um pouco a figura, mas um celular não deixa de ser, né, com o avanço da tecnologia. Então, todas as informações, né, de vários tipos, a gente consegue ter na palma da mão. E aí, a gente vem, junto com essa motivação, com os desafios globais. Apesar de que a cidade, né, não dá para globalizar, a gente ainda vai chegar um pouco nisso, né, são muitos problemas não, situações, né, regionais, culturais, que um desafio à parte é a globalização, né, mas os desafios que a gente tem, desastres ambientais, falta de recursos naturais,
mudança de matriz energética, resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas. Então, os problemas estão colocados, né? E agora, o que a gente está propondo? Pelo menos trazer, levantar, evidenciar o máximo de informação sobre tudo isso, né? De uma forma clara, de uma forma estatística, né? De uma forma comprovada. E aí, a gente tem agora, voltar um pouquinho, falar no termo, porque aí sim, em termos de bibliografia, a gente nota muito bem esse movimento, tá? O termo surge com essa aplicação da tecnologia na cidade, tá? Se a gente busca qualquer artigo científico, qualquer solução, antes dessa época de 2014, era quase impossível a gente ter algum arquiteto e urbanista publicando. Então, quem estava publicando e procurando sistemas para aplicação? Profissionais de TI. Tá? Então, por isso que a primeira coisa que a gente tem que trazer para perto, né, que me faz assim, ficar muito feliz de estar no CAU, né, podendo trazer um pouco disso, porque a gente viu, né, um grupo focado em tecnologia, programando os softwares para a solução das cidades. Não que, né, que a gente esteja colocando versos, mas a gente tem que colocar um mais. Então, a gente precisa entrar com conceitos de urbanismo. E a partir de 2010, ali já está um gap ali, em cima era até 2000. E a partir de 2010 que a gente começa a ter a participação de arquitetos, urbanistas, sociólogos, historiadores, né, geógrafos, engenheiros, trabalhando nesses sistemas aplicados às cidades, né? Então, a primeira coisa é um pouco desmistificar mesmo. Quando a gente fala Smart Cities, muita, né, a comunidade assim ainda assusta, não, mas Smart Cities vai ser só o pessoal da TI. Então, é isso que é uma coisa, uma defesa importante que a gente coloca aqui. Esses dois momentos identificados em formas teóricas mesmo, de revisão de literatura, de trabalho de alunos, identifica que num primeiro momento estava focado na tecnologia e no segundo momento focado em planejamento urbano. Então, assim, agora é com a gente, né? Vamos falar assim. Em termos de definições, a gente tem algumas, tá? Eu tenho que rever, mas eu acho que é importante a gente começar a publicar, né? Tem hora que eu falo, foi em 2022, tem hora que dar alguma coisa, mas é isso, acompanhar os avanços tecnológicos, essa transformação digital, para resolver problemas sociais, econômicos e ambientais, né? Trazidos aí pela crescente ocupação das áreas urbanas e urbanizadas. Então, é nessa linha que a gente vai falar um pouco. Abrindo um parênteses, né, sobre a sustentabilidade e cidades sustentáveis, teria que ser um parênteses maior, né? Porque, assim, a gente não, claro, não é de forma alguma associar Smart Cities à sustentabilidade. Mas, com isso que eu falei, como Smart Cities tem essa proposta de sistemas, de levantamentos, de análise de dados, então tem muita aplicação para fornecer essa informação para a sustentabilidade, né? Então, a gente fala, mas um sistema de informação é possível associar com sustentabilidade? Porque sustentabilidade a gente vai associar mais diretamente com recursos, né? Com ser vários outros recursos, sustentável em termos de energia, de consumo. Aí a gente tem alguns exemplos de sistema de informação do conceito share, por exemplo, né? Nem estou defendendo aqui nenhum tipo de sistema que possa fazer, né, com vários questionamentos. Mas num determinado momento a gente tem um exemplo do conceito de divisão, né, com os sistemas de carro com a divisão em tempo real ali, de otimizar a busca, né, buscar e levar os passageiros. Então, no momento que estaria pensando, né, claro, junto com tudo, mas uma solução para a mobilidade, reduzir carros, sim, aumentar transporte público, sim, aí vem uma solução direto de sistema de informação, o conceito de otimização de rotas. Então, é um conceito que a gente pode associar com a sustentabilidade, né? Porque
por meio de um sistema, você reduz os outros. Mas, se eu fosse falar de cidade sustentável, seria outro assunto. E também não seria tanto a minha especialidade. Mas é importante associar, porque tem muito isso, né? E a sustentabilidade. E vários projetos, conceitos das cidades inteligentes, eles vão entrar no ODS 11, sim, de cidades sustentáveis, né? Porque está ali pronto para fornecer tecnologia para tudo isso. Né? Então, claro que essa agenda, ela está como uma guia, né, como um objetivo também de todos os sistemas que estão caminhando de cidades inteligentes para promover a sustentabilidade. Bom, então agora vamos passar alguns exemplos assim mais práticos. Falei, a gente fala, né, muito teórico, e aí vamos ver alguns exemplos, como que está isso, né? Alguns exemplos nossos, alguns de fora, claro que são inúmeros, tá? Não, né, não teria como ficar, mas eu gosto muito desse exemplo do Snap, né, Siri, do pesquisador de Florença, porque ele aproxima tanto também, né, dos nossos objetivos, da arquitetura, renascimento, a gente já estuda Florença, e ele tem dos melhores conceitos de cidades inteligentes do mundo. Tá? Isso eu posso falar, a gente estudou, né, vários tops, assim, talvez países menores com menos visibilidade, talvez não dá para comparar. E é muito difícil afirmar isso com a velocidade que acontece, né? Daqui a pouco tem alguma coisa acontecendo em um outro país que já superou. Mas, de qualquer jeito, nas últimas pesquisas, com essa abrangência de estudos em vários países, tá? De perto, a gente acompanhando, né, desenvolvimentos dos Estados Unidos, Suíça, Florença, e tem essa proposta, que a cidade é um super sistema de informação. E tem tudo. Assim, a gente começa falando ali da modelagem tridimensional, né, que aí eu vou arriscar falar um pouquinho mais de patrimônio também, mas deixa eu embasar mais aqui a minha especialidade. Então, tem todos o trabalho de modelagem, tem um trabalho de scanner, tem um trabalho de simulação e várias análises que podem ser feitas. E, simultaneamente, de mobilidade urbana, de medição de CO2 e, ao mesmo tempo, de possibilitar recursos de turismo, de acesso à informação, divulga muita informação com o celular hoje, né, passeando com acesso a esse sistema. A gente tem muita informação, tem monitoramento de ruas, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, fica, né, eu acho que é importante dar alguns exemplos. Eu tive a oportunidade de conhecer esse laboratório, e aí um detalhe importantíssimo, gente, a gente acha que é uma superestrutura. Tem, né, todo um complexo, mas é bem factível, tá, em termos de recursos e de softwares. Então, esse, né, fica aí um exemplo. Com isso, já chama a questão de dados abertos e essa interoperabilidade. Primeiro, a gente vai abrir outro parêntese enorme. Acesso a esses dados, acesso a essa informação. É isso que a gente estava falando. Tá lá. E agora, quem usa? Como usa? Para quê? Além de ter toda uma vontade, né, de planejamento, de especialistas, tem todo o poder político e legislativo que vai estar em cima desse acesso à informação. E isso está sendo muito difícil no Brasil. Sim, são anos, né, são discussões, não só no Brasil, né, mas, por exemplo, para ser possível aquele sistema em Florença, existe toda uma lei de acesso à informação, de segurança da informação da União Europeia. Então, aí já é um outro ponto, a gente pode ter acesso, né, coletar os dados, mas e a lei? Né? Além de que aquelas pessoas que estão ali, qual que é o nível de acesso? Qual que é a política de dados abertos? Né? Como é que é a segurança da informação? Muito difícil a gente falar que isso pode ser globalizado. Né? Assim, a segurança da informação em qualquer cidade, assim, né? Em algumas cidades, considerando
né? Será que a gente pode fazer essa divisão, assim, primeiro mundo? A gente tem, por exemplo, um IPTU aberto, né? A gente tem algumas coisas de geoprocessamento, aí você começa, mas será que o IPTU aberto no Brasil já pode trazer problemas de segurança? Né? A pessoa vai saber o poder aquisitivo em função daquele IPTU. Então, isso é um exemplo, assim, pequeno, né? Imaginar, então, plantas em 3 dimensões, né? Como que vai ser a política de segurança da informação? Aí que a gente começa a entender, né? Então, o grande problema também não é a tecnologia está pronta. Agora, como que vão ser essas leis, né? A lei de acesso à informação. Então, tem algumas coisas já colocadas, né? Inclusive, essas leis envolvem muito, né, a área de computação, a área de direito, e que vai refletir em todas essas aplicações, e principalmente na cidade, porque os dados da cidade, né, e essas discussões que já vieram em outros campos, por exemplo, da saúde, e os dados da saúde? Teve um tempo que o hospital era o proprietário do exame, né, e assim, aí quando começa a vir, não, mas o cidadão é proprietário. Inclusive, um tem a obrigação de passar por outro. Né? A gente já passou por exemplos desse, de ter que repetir exames porque o exame era proprietário. Então, imaginem cidades, né? E a gente passou daquele momento de informatização por secretarias, por exemplo. Então, cada setor a gente pode considerar até bem informatizado. A gente tem, por exemplo, a Prodabel, que tem sistemas avançados de geoprocessamento há muito tempo, né? Então, mas era restrito. Estava na base de dados da Prodabel. Agora é abrir, colocar na internet disponível para o cidadão. Então, alguma coisa tem, alguma coisa não tem. Então, já são aí outros pontos, né? O problema também de atualizar esses dados, um conceito de Smart City seria essa informação está em tempo real. Aí a gente fala, olha, né, outros lugares podem ter fôlego, a gente não consegue. Então, se a gente envolve o cidadão para também poder entrar com os dados. Se ele está naquela região, ele vai alimentando. Então, se está aberto para ele alimentar, os sistemas estão prontos, a lei para definir o que pode abrir, vamos gerar os dados abertos. Mas é um longo caminho, né? Fica muito simples de falar em termos de recursos de tecnologia, mas aí é que está, né? O fator humano, o fator de interpretação. Então é isso, assim, os dados são públicos, são privados, qual que é o alcance, né? Qual que vão ter hierarquias de uso, enfim, a gente tem toda essa definição. Aí, né, vamos sair de exemplos e vamos Belo Horizonte. Aí a gente tem o site lá, Belo Horizonte Cidades Inteligentes. Aí muita gente vem me perguntar, você considera, mas é cidade inteligente? Bom, aí é um ponto de vista meu, aí tem até que defender. Todas as iniciativas que estão trazendo mais informação e dando mais informação para o cidadão, está caminhando em cidades inteligentes. Aí você fala assim, mas tem um checklist? Então não vai acabar nunca, porque sempre vai ter mais coisa. Então, até a dificuldade dos rankings, né? De falar qual que é mais, qual que é menos, mas assim... Tá, Belo Horizonte é uma cidade inteligente? Tem várias iniciativas. Aí falar, mas só de colocar a lâmpada LED é um conceito. Está economizando energia? Então, aí, talvez, medições de o nível que isso chegou, daria ali um status de mais ou menos. Né? Mas tem muita gente que fala, não é, porque tem tanto problema. Né? Não consegue resolver um tanto de coisa. Como que a gente pode chamar de cidades inteligentes? Por isso que o termo remete, né, a uma pessoa inteligente que tudo estaria fazendo de uma forma, né? Então, ou seja, é um caminho para chegar na inteligência, né? Então a gente tem, né, a gente participou, esses eventos já tem algumas iniciativas, a gente a cada dia tem, né, quando procura, agora tem um que envolve a comunidade, que através do site ela consegue mostrar o que está sendo feito. Antes não tinha nenhuma possibilidade, né? O cidadão consegue, com o celular, viu uma luz apagada, deu um clique, consegue mandar lá que, ó, aqui está ficando escuro, né? Então, são possibilidades do cidadão estar colaborando com as iniciativas. Aí, saindo, né, de países, Brasil, enfim, cidade... Vamos ver agora alguns exemplos da UFMG, né? Alguns assim muito pincelados mesmo, né? Por exemplo, a gente tem aqui o sistema transcolar,
depois eu vou até agradecer a presença de alguns professores, professor Marcelo, que a gente tem uma parceria no sistema transcolar com a Escola de Engenharia, que se a gente falar em termos de cidades inteligentes, é uma iniciativa para otimizar o transporte das crianças da zona rural para a escola. Então, um projeto de muita inclusão social, né? E ele tem toda a base de geoprocessamento, sistemas de informação, banco de dados, dentro, né? Rodando para trazer essa resposta de inserção social. E outra coisa importante é a parceria, né? A parceria do poder público, a parceria com a universidade, para que isso seja possível, né? E aí é um outro ponto também, porque como, né, aí a gente vai entrar em outra linha, né, privatização pública, enfim, mas é uma universidade pública que está fazendo essa solução e tem na equipe uma diversidade, né, de pessoas. Tem os engenheiros, tem arquitetos, tem da Escola de Belas Artes, com toda a parte de interface, de alcance. A gente tem muita computação de geoprocessamento, tem sistema de informação, tem geografia, tem geógrafos. Então, é sempre essa equipe que a gente vai com exemplos, né, de soluções. Aí eu vou dar também aqui só alguns exemplos assim, para a gente entender, né, um estudo, por exemplo, que foi estudar a questão dos índices, né? Como que a gente mede índices de cidade inteligente. Aí foi o mestrado e doutorado do João, que ele falou, não, mas a gente tem que pegar os índices de qualidade de vida. Isso é muito antes de Smart Cities. Então, se por um lado a tecnologia está colocando os indicadores lá, e os de qualidade de vida da cidade? E começou a comparar em diferentes países, como que estavam os índices, né, numa linha mais Estados Unidos, uma linha mais Europa, e nas cidades. E tem esse ranking de indicadores que seriam os indicadores que seriam medidores de cidades inteligentes ou de rankings de cidades inteligentes. Então, é interessante ter esse, né, desmembra, e essas análises fica interessante porque a gente vê que em alguns modelos, alguns itens nem estavam considerados. Olha como que o conceito de Smart City estava sendo medido com índices de economia, de governança, né? Então, outros índices, só alguns atingiam. Então, isso que pode dar também uma certa distorção nesses rankings, né? Por isso tem que saber o que está sendo medido naquele ranking. Como medir a cultura num ranking de cidade inteligente. Então, isso é que a gente tem feito alguns trabalhos. E aí algumas conclusões interessantes, né? De quais seriam de cada um, classificadores e alguma coisa. No final, é interessante que a gente chega a essa prioridade. 94% dos indicadores estariam voltados ao meio ambiente, 88% à mobilidade, 85% e por aí vai. Então, a gente vai entendendo aí os primeiros, né, os mais relevantes, talvez, e aí começa a trazer informação também aonde que vai entrar aplicações de investimentos. Isso é uma coisa muito importante. Porque se está claro ali qual que é a área, né? Se esses sistemas, câmeras, celulares, estão trazendo informação, então a coisa fica clara. Né? Então o poder público, o político, está aqui, está na mesa, está colocado. Se vai escolher um em função do outro, a justificativa precisa ser muito importante. Então isso é uma coisa importante também. Né? Porque a gente vê tanta iniciativa em cima do meio ambiente, aí vários estudos vão aprofundando, a construção civil, né, responsável por uma porcentagem muito grande de CO2, então é um investimento ali que vai diminuir. Então é o carro, não, mas o carro é uma realidade que não é tanto no Brasil. Quando que a gente vai conseguir todos os carros elétricos? Então vamos ver a emissão de CO2 pela construção civil. E aí os dados vão ficando, eles soltam, né? Vamos falar, o conhecimento solta desses dados. Então, alguns, né, pontuais também de alunos que pegam os dados de Belo Horizonte, os controles das câmeras e conseguem trabalhar melhores rotas. Isso aí são vários exemplos, né, de sinais inteligentes que podia abrir e fechar em função do tráfego. E por aí vai, né? Como esse controle pode ser feito pelos sistemas. Alguns exemplos um outro exemplo importante do Rafael, que foi a sustentabilidade cultural no patrimônio, que aí eu falei, né, de eu ter tempo de entrar um pouquinho aqui na linha do patrimônio, que é
essas características que são menos tangíveis, né? Não é tão fácil colocar uma matemática em um número, né? Para definir identidade, engajamento, criatividade. Então, o Rafael também, em pesquisa de mestrado e doutorado, desenvolveu metodologia interessante de abordar, né, gerentes de várias instâncias que atuam em patrimônio cultural e identificar as principais características, identidade, engajamento, qual a porcentagem disso em termos de considerações humanas mesmo, né? Qual que é a porcentagem do engajamento com aquele, né, patrimônio. E também nem falar muito assim, eu não vou entrar em definições do que seria, né, patrimônio cultural, não é exatamente a minha especialidade, vou esperar as perguntas até virem, né? Mas uma coisa importante é isso, ó, patrimônio cultural nas cidades inteligentes. Como é que é esse termo? Então, existe também, né, o smart patrimônio, como que é isso, né? Colocar todos esses setores no patrimônio, mas o patrimônio é edificação tombada? Já estou abrindo uma pergunta aqui, né? Então, assim, né, o que seria esses indicadores? Mas por entrevista, tá? Com entrevista com pessoas, chegando a esses indicadores do que seria as pessoas envolvidas, os visitantes, as pessoas que estão participando ali do entorno daquela edificação, daquele patrimônio, como que ela está interagindo, como que os sistemas podem melhorar o conhecimento ou interagir mais, né? Tem alguns exemplos interessantes que a própria arte, ou o próprio monumento pode trazer respostas, né, diferenciadas para cada pessoa, dependendo do que estiver sendo procurado, enfim. Então, essa sustentabilidade, né, cultural que ele buscou, os termos, e também avançou bastante nessa pesquisa. Isso foi bom, chamou a atenção, um projeto muito bacana da Suíça, né, hoje bem próximo de definições da Unesco, de como promover a sustentabilidade cultural no patrimônio. Então, a gente tem aí várias metodologias. Bom, agora só alguns exemplos muito rápidos, assim, né? Com tudo isso que a gente falou, seria aplicado. Claro que o foco aqui é a cidade, mas seria aplicado aos edifícios, né? Então, a linha aí de edifícios inteligentes, só um detalhe, sensores, voltar naquele assunto, ó. 28 mil sensores. Fala assim, para quê? Não sei, é essa pergunta que eu quero saber, para quê? Mas que dá para colocar e que barateou demais, sim. Então, é isso, é para melhorar uma determinada coisa, mas são prédios muito sofisticados, a gente está falando de Amsterdã, mas aí é que tem que vir a nossa criatividade. Como que a gente pode trazer esses setores para melhorar condições de habitação, né, de minimizar recursos, né? Como que a gente pode trazer e trabalhar? Um outro exemplo também que tem, mais voltado para o patrimônio, os recursos na linha do HBIM, né? Tem a tradução do Heritage, do Historic, e a gente tem os trabalhos, né? A nossa igreja monitorada, e poder monitorar de tempos em tempos com a nuvem de pontos, se teve rachadura, como é que pode manter, enfim, são vários sistemas associados. Então, gente, quando tem lá no final da palestra falando, e agora, e o futuro? Eu já coloco até como presente e futuro, né? Porque está tudo aí, está tudo pronto, essas informações estão sendo colocadas. Eu gosto muito dessa maquete, que eu acho que ela exemplifica o que está vindo, né? Assim, todas as edificações, o BIM já virou lei no Brasil a partir de 2021. Então, é uma coisa que vai acontecendo, que todas as edificações vão estar modeladas em 3 dimensões, todos os sinais vão estar monitorados, todas as câmeras, e a gente tem que estar com muita propriedade disso tudo para conseguir a qualidade de vida na cidade. Como que isso vai ficar mais humano? Como que essa cidade, como que isso vai promover mais integração? Né? Pode ser aquele exemplo lá que a gente deu, pessoas que nunca teriam acesso, conseguem, por uso de smartphones, acessar e mandar informação e fazer intervenções, né? Seria. Então, isso é que a gente precisa pensar. Mas essa maquete do mundo, ela está avançando, né? Em todos os lugares, os prédios vão sendo colocados e com o máximo de informação possível. E aí, aquilo que a gente antes eram grandes centrais, né? Igual a gente falou, uma cidade,
Belo Horizonte tinha 300 sistemas de informação e agora a grande questão é ligar os dados de secretarias diferentes. E o que era feito em grandes salas, hoje pode ser feito em pequenos notebooks e em celulares, né? Então, esse avanço da tecnologia para disponibilizar. Isso também é questão de pouco tempo. Então, a gente vem aí, uma outra questão só para deixar, que a gente está falando muito de transmissão de dados e existe ali um determinado gap e também, que a gente não pode deixar de falar, um grande controle, né? Então, precisamos saber para como atuar. Então, são os grandes que estão com os dados, né? Então, não vou evitar citar nomes, né, de Big Techs, mas a gente sabe, quem está trabalhando as grandes bases de dados, né, quem está detendo essa informação, são grupos. Então, isso também precisa estar muito consciente e muito bem trabalhado, né? Não é nem questão de ficar versus, assim, né? Não, se eles têm tecnologia, então como que isso, nós vamos unir a isso, né? De uma certa forma. Ou, como que a gente vai ter alguma solução. Então, a última coisa, que também, disso tudo, a gente está falando muito de tecnologia como se a gente estivesse envolvendo todos, né? Eu falei aqui de uma grande inclusão por meio de telefones, mas existe também uma estatística que precisa ser muito bem estudada, que é a questão da inclusão. Quantas pessoas no mundo realmente estão com Wi-Fi? E aí, olha, um dado desatualizado, eu preciso atualizar, mas eu gosto muito, porque eu estava nessa palestra com o Saracevic em 2015, e quando ele fecha, né, falando que existe 7 bilhões de pessoas no mundo e 2,9 que tinham acesso à internet. Então, 60% não estava conectado. Essa estatística deve ter diminuído, mas, com certeza, a gente sabe que tem muitos lugares que precisam desse alcance. E disso está consolidado em 20 países. Então, também, né, toda essa preocupação de levar essa tecnologia, se Smart Cities é trazer o cidadão para dentro, né, de decisões e principalmente políticas, poder público, e poder mostrar para o cidadão, o básico é ter a conexão, né? Então aí também já fica uma reflexão nesse sentido. Então é isso, por mais que a gente fala, né, com tudo isso apresentado, tem um número significativo de riscos, preocupações, problemas, né, que aumentam as buscas por soluções, que realmente poderão usufruir com o avanço da tecnologia, né? Então, muito além de softwares hardwares, a inteligência, né, pode significar sustentável, habitável, seguro, conectado, e a cidade inteligente, que devia estar entre aspas ali, né, Smart Cities, pode ser uma opção para alcançar os objetivos de qualidade de vida nas cidades. Mas precisa de muita criatividade. E uma também que eu gosto, só para a gente pensar, né, como que a gente foi daqui até lá e se isso pode realmente ser melhor, né, como que seria e como, né, do mundo todo digitalizado. Então, se eu tiver mais alguns minutinhos, eu vou falar 1 minuto do nosso programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Agradecer imensamente, né, as pessoas participantes do programa. A gente tem a Michela representando doutorandos, fez uma tese maravilhosa discutindo sobre o uso da representação das tecnologias e como que se interfere, né, na representação. Professor Pablo Gobira, que tem uma grande interface com o programa, não trouxe exemplos aqui, mas ele manda aí para a gente, né, do LabCon, da Escola de Belas Artes, né, com toda a contribuição, e o professor Marcelo Porto, da Escola de Engenharia, com o trabalho do transporte. Então, acho que aqui a gente já mostra também essa interdisciplinaridade. A gente está na arquitetura, né, e tem várias outras escolas, além da Belas Artes, da engenharia, né, tem o pessoal da antropologia, sociologia, história, tem a Maria Rita na parte de cidades verdes, da área de biologia. Ai, não vou nem falar, senão não posso esquecer de todo mundo. Mas, enfim... É isso, gente. Obrigada. Acho que eu não estourei o tempo. Agradecemos pela excelente apresentação da Renata Baracho. Solicito que gentilmente permaneça conosco para iniciarmos as considerações do moderador.
As perguntas direcionadas também poderão ser encaminhadas por meio do chat do YouTube. Convidamos para compor a mesa a mediadora, arquiteto e urbanista Nisimar Caldas e o coordenador da Comissão de Patrimônio Cultural, CPC do COMG, Sérgio Aires. E, posteriormente, irá conduzir o debate direcionado. Nisimar Caldas é arquiteto e urbanista em DEMAP, PGM, PMSP, tratando de questões de retificação, uso campeão e áreas públicas ocupadas. Graduado em Arquitetura e Urbanismo em 91, especialista em Desenho e Gestão de Território Municipal em 99, mestrado em Urbanismo em 2004 e doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP em 2009. Deixo a palavra com o arquiteto e urbanista Nisimar Caldas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um imenso prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Eu fiquei assim, a Renata fez uma apresentação, não preciso dizer brilhante, mas assim mostrou, levantou para mim um universo totalmente assim, inesperado até, né? Coisas que ela trouxe para que a gente possa refletir bastante. Que momento é esse que nós estamos passando, né? Transitando, né? Que transformações rápidas são essas que nós estamos vivenciando nesse momento. Eu sou uma profissional, atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Todo o meu trabalho dentro da docência, eu fui professora durante 10 anos, eu trabalhei nos cursos de arquitetura e gestão ambiental, então eu vou aqui pedir 1000 desculpas, porque a minha fala vai ser totalmente voltada a esse compromisso que eu tenho. Infelizmente, você trabalhar com alguns assuntos relacionados à cidade é igual a alma, né? Você não troca, por mais que você mude o assunto, você consegue só fazer aquela leitura. Então, eu vou provocar a Renata do ponto de vista das coisas com que eu tenho compromisso, né? Eu preparei uma breve apresentação falando um pouco da cidade que eu tenho de origem, né? Então, essa apresentação vai transitar entre São Paulo, cidade inteligente, São Paulo, cidade, eu já vou adiantar um pouquinho, insustentável ou sustentável. Vamos lá. Primeiro, ontem, eu assistindo a fala do professor Cláudio, que foi brilhante, né? Ele fez uma provocação, eu falei, nossa, preciso copiar, né? Vou colar aqui. Qual é a cidade que nós desejamos, né? A gente deseja uma cidade organizada, com áreas verdes, com os espaços culturais, com uma habitação decente, com pessoas bonitas, né, transitando bem arrumadas, ou a gente deseja uma cidade concentradora, excludente, e que de vez em quando ela nos surpreende com pessoas diferentes do nosso meio. Qual é a cidade que a gente deseja de fato, né? Bom, eu trouxe aqui a definição, eu fui buscar qual é a definição de cidades inteligentes. E eu me deparei com a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que na minha modesta opinião, é um transitar entre o que a Renata colocou e a Agenda 2030, tá? Já adiantando um pouquinho. Ela vai falar, sim, de tecnologia e de inovação, mas ela também não abre mão
né, do enfrentamento das questões que estão colocadas lá na Agenda 2030, que trata de criar oportunidade, de oferecer serviços com eficiência, mas, sobretudo, diminuir as desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida, certo? Então, eu entendi, a partir daqui, que cidades inteligentes podem até ser ponte para chegarmos na sustentabilidade. E depois que a Renata apresentou, eu falei, pô, o canal é esse mesmo, sabe? O caminho, essa ponte é a questão, como que nós vamos construir isso? É com inteligência, tecnologia, porque nós não estamos dando conta, né? É com tecnologia e com informação, com comunicação, que a gente vai chegar na sustentabilidade. Bom, aí eu trago uma questão do ranking, né? Fui procurar o que São Paulo está fazendo, né? São Paulo ganhou os 3 últimos anos, ganhou o prêmio da Connect Smart City. Este ano, ela foi considerada a primeira cidade no eixo mobilidade. Vamos tomar cuidado, porque eu concordo plenamente. Será que São Paulo é uma cidade inteligente? Não, ela está no caminho né? O primeiro item que a gente tem ali é mobilidade. Nós temos acho que mais 9 eixos para se desdobrar para ser, de fato, uma cidade inteligente. E aí vem a minha inquietação. Quais são os indicadores? Eu fui olhar, né? Quais são os indicadores urbanísticos e de meio ambiente? 70% dos indicadores urbanísticos estão ligados à legalidade. Opa! Isso é sério para as cidades brasileiras, porque a gente conhece o cenário, a gente sabe que a ilegalidade e a precariedade está aí. E na questão do meio ambiente, eu tenho mais aqueles indicadores que vão qualificar os nossos espaços, ou que vão gerar qualidade de vida para as pessoas que estão habitando esses assentamentos informais, né? Quais foram as ações que que premiaram ou que conduziram a cidade de São Paulo para esse prêmio? A instalação do bilhete único, os semáforos inteligentes, as ciclovias, que hoje nós temos 600 quilômetros de ciclovias, mas se a gente comparar com o cenário internacional, ela é precária, né? Ela é pobrezinha, ela carece de um desenho urbano melhorado, né? Os aeroportos, cadastro imobiliário informatizado, georreferenciado, que é dado aberto para os munícipes, acesso aos dados municipais, hoje com a plataforma do GeoSampa, e o agendamento online de consultas na rede pública de saúde. Bom, parece que foi tudo, 3 anos atrás implantamos tudo. Não, o GeoSampa, ele começa lá em 2004. Nós temos na cidade de São Paulo alguns momentos em que adotamos trabalhar com a sociedade disponibilizando informações. Lá em 2004 nós tivemos plantas online, que foi um piloto pioneiro na gestão da então prefeita Marta Suplicy, que facilitou bastante. Tinha tanto dados para você protocolar processos, como também abrir, salvo engano foi da Marta, tá? Que agora me deu e abertura de normativas. Os técnicos tinham ali um conjunto de normativas para saber o que tinha que ser aprovado. Então, acesso à informação, né? Vamos lá.
Então, São Paulo cria esse cenário positivo, tá, de investimento, pequenas ações que hoje, somando, dá para ter uns indicadores ou dá para ter uma base para dizer ou para se candidatar a ser cidade inteligente. Além do planejamento de longo prazo, porque já em 2004 a gente já tinha essas ações, hoje nós temos na estrutura municipal a Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica, tá? Isso demandou planejamento longo e um redesenho institucional, porque essa criação dessa secretaria, ela tem uma normativa, e caso venham outro, porque esse é o grande problema das nossas cidades, a gente tem bons planos, bons programas, quando chega um outro governo, deixa de lado e começa tudo de novo, né? Nesse caso, a gente vê uma constância, e esse cenário é positivo, né? E aí, em 2014, a gente tinha já o programa de Wi-Fi livre, tá? Foram algumas praças, o pátio do colégio foi a primeira, tá? Hoje nós temos 120 praças com espaços públicos com acesso acesso à internet livre. E o que acontece? Em 2025 há uma previsão de liberação de 20 mil pontos, tá? Isso é positivo do ponto de vista quando você tem uma população de menor renda que ocupa esses espaços, né? Ela fomenta algumas atividades. Nós temos os telecentros, a fábrica, que é uma fábrica laboratório de fabricação digital, e aí nós temos mais alguns programas que entraram na linha do Descomplica São Paulo, Empreenda Fácil, no sentido de promover licenciamento, né, abertura de atividades econômicas de baixo risco no prazo rápido de 5 dias, 10 dias. Ele foi um agente facilitador em 2017, se eu não me engano. Tá? Hoje nós estamos para dizer que eu não falei de patrimônio, nós vamos ter também uma aprovação rápida, tá? Em termos de, num prazo inferior a 20 dias de projetos de retrofit na cidade de São Paulo. Tá? E aí também tem o portal 156, que é uma porta de mais de 620 serviços que o município pode fazer, pontuar, desde um tapa-buraco até uma reclamação ou uma denúncia, tá? São canais que são mantidos e tem dado muito o aspecto positivo, o cenário positivo. E aí eu trouxe, muito indo na fala da Renata, sem querer, mas é um modelo de parceria. Esse Abrigo Amigo é uma parceria com a Eletromídia, o município também entra, que esse Abrigo Amigo são a transformação de 14 abrigos, é um estudo experimental, né, um piloto, e principalmente do governo de São Paulo. Então, é município, estado e a iniciativa particular, que é o caso da Eletromídia. Esses totens, eles fazem publicidade durante o dia nesses abrigos, nesses pontos de ônibus, né? E quando passa das 8 às 5 das 8 da noite às 5 da manhã, se você estiver sozinho nesse ponto, você pode fazer uma videochamada e a pessoa do outro lado fica com você, acompanhando você até você ingressar no ônibus. Isso é uma forma de você agregar, de trabalhar com a segurança pública, né? Segurança,
e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que está ali naquele ponto. Então, esse é um exemplo. Isso provavelmente vai ser expandido para Campinas e outras cidades. E na cidade de São Paulo seriam 70 pontos que eles imaginam implementar essa ação. Só que para fazer publicidade e para ser 70 pontos, provavelmente, dificilmente vai chegar no extremo sul da cidade de São Paulo ou extremo norte, né? Então fica aí uma inquietação. Será que vai ser inclusivo? Ou será só para aquele recorte da cidade formal, da cidade central, né? E o que seriam cidades sustentáveis, né? Cidades sustentáveis é mais fácil de falar e mais difícil de fazer, né? Porque o conceito ainda não está fechado, eu não consigo identificar, assim, um conceito de fato, né? Mas a gente tem indicativos, né, ou orientações. É um processo de desenvolvimento urbano que vai visar o quê? Os aspectos econômicos, sociocultural e preservar o meio ambiente. Essa abordagem, ela traz uma visão do todo, uma visão holística e sistêmica da cidade e de todo o seu entorno, tá? Então, parte do local para o global. E nós temos uma interdependência, uma articulação como elementos essenciais para o estabelecimento de um local mais justo e, consequentemente, sustentável. E aí, na fala da Renata, ela coloca assim, vamos criar espaços, né? Esses espaços, ou pelo menos ela fez com que a minha mente voasse, né? Nós estamos no local, mas a gente com tecnologia consegue saber o que o nosso coleguinha do lado vai estar fazendo, ou seja, as cidades, para quem estuda o espaço metropolitano, ter a possibilidade de ter esse mapeamento de como a cidade de São Paulo e as dinâmicas, né, locais vão impactar os municípios limítrofes, é fantástico para quem trabalha com planejamento regional. E se de fato a gente conseguir criar essa esfera regional, a gente pode até avançar no aspecto institucional. Eu vou correr aqui. Bom, como São Paulo se manifestou, ou quais os compromissos que São Paulo assumiu na linha de sustentabilidade? Ele adotou a Agenda 2030 como diretriz de política pública. Essa agenda, ela foi incorporada, existe uma lei municipal transformando algumas diretrizes da Agenda 2030, teve uma adaptação a partir da análise da Comissão Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Ela é uma comissão intersecretarial e que efetivou esse programa. E esse programa deu origem a um programa de metas. Então, não nos falta instrumentos para chegarmos à sustentabilidade, acredito eu. Qual foi o impacto da Agenda 2003 na atual revisão do plano diretor? O plano diretor integrou, ou observou, incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, nós estamos antenados e comprometidos com a Agenda 2030. Fizemos a compatibilização dos planos, né? Porque São Paulo tem plano, são mais de 36 itens, né? Componentes complementares, e também observou a legislação federal no item de saneamento ambiental, na questão das mudanças climáticas, tudo isso foi compatibilizado. E teve a inclusão de um mapa 12, que é decorrente do plano de metas. Só que São Paulo é isso. São Paulo, nós temos uma extensão legal, mas
A cidade real é a conjugação desses dois aspectos. O aspecto que nós temos a formalidade e a informalidade conjugando o mesmo espaço. É a dualidade, né? A dualidade, a concentração, a desigualdade social. São Paulo tem a precariedade, a ilegalidade como atributos de origem da cidade informal. Integrar esse tecido à cidade formal constitui um grande desafio. Ao trazermos o binômio urbano-ambiental, há uma mudança de parâmetros do planejamento urbano. E, consequentemente, esse planejamento que vai trazer a ponte para construirmos sustentabilidade para as nossas cidades. E acredito que o apoio aí das tecnologias será fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade e garantir o direito à cidade sustentável, que é algo que consta na nossa Constituição e no Estatuto da Cidade. Tá? Eu acredito que a gente tem grande possibilidade, potencialidade de possibilidades, só precisamos saber como agir, como conjugar tudo isso. Tá, gente? Obrigada, agradecemos a apresentação da Anisimar. Vamos passar a palavra agora para o nosso coordenador da CPC, o Sérgio Aires. Boa noite a todos e todas. Eu sou um pouco um estranho no ninho aqui, né? Meu lugar de fala é o patrimônio. E eu queria deixar bem claro primeiro que patrimônio não significa patrimônio tombado, patrimônio protegido. Não. Patrimônio, o que é um patrimônio, né? É algo que a sociedade se apossa, né? Que para ela representa alguma coisa, né? E eu fiquei muito preocupado aqui, primeiro porque eu percebi que para o urbanismo agora e para a cidade sai o arquiteto e entra o TI. Isso me assusta um pouco, né? Não sei como que o arquiteto vai se posicionar no meio disso tudo. É claro, como você disse de forma muito clara, que vai ter informação, né? Vou ter todo tipo de informação e vai depender do uso que vai ser feito essa informação, né? Eu não sei aonde que o arquiteto vai se posicionar nesse uso no sentido do urbanismo, né? E eu me pergunto, eu penso assim, no aspecto cultural, eu vou lá atrás, no surgimento da cidade, como que surgiu a cidade, né? E hoje eu olho e vejo assim, falar que cidade inteligente, né? A cidade começou praticamente quando o homem deixou de ser nômade, né? Começou, fez aquele grupinho ali, um começou a plantar, o outro começou a tomar conta, o escambo surgiu a cidade ali, né? E hoje a gente trabalha com esse futuro presente já, né? Como colocou a professora bem aqui, a outra colocou São Paulo, já está, vamos assim dizer, de posse dessa tecnologia que você falou, que já está aí a tecnologia. Agora, como que a gente vai usar essa tecnologia? Nós tivemos aqui no começo, né, antes de entrar na apresentação, umas conversas de alcova aqui, né? E foi muito interessante essa conversa aqui, que a gente estava tentando alinhar o que seria a cidade inteligente com a cidade sustentável, né, e com o patrimônio, né? Onde que o patrimônio vai entrar nessa história, né? E a gente tem que entender aqui patrimônio como memória e identidade. Não é só a estética de uma casa, não é só um quadro ou algo tombado, né? Relação pessoal. Eu tenho um patrimônio, eu tenho uma história, um bairro tem uma história. Eu usei até um exemplo da cidade que eu moro hoje, que é Barbacena, que a prefeitura, num apagar de luz, resolveu mudar o nome dos bairros. Tocou completamente assim, homenageou algumas pessoas, e pronto, acabou aí, não teve consulta, não teve nada. Ou seja, uma memória, e se eu morava no bairro do Campo, eu já não moro mais. Eu moro no bairro Urias Barbosa. Nem sei quem foi Urias Barbosa, na verdade. Então, essa realidade urbana da memória e da identidade é uma realidade para a gente.
essa preocupação minha do que é uma cidade inteligente, o que é uma cidade sustentável, ela reside mais no arquiteto mais generalista, vamos assim dizer, né? Aquele arquiteto que tem um pé em, quer dizer, tem um pé não, ele tem 1000 pés em várias coisas, né? Como ele vai se situar diante dessa cidade inteligente e sustentável também, né? Eu penso muito na minha área de patrimônio, eu vejo a cidade como uma representação social, acima de tudo, como um grande teatro, né? Eu uso muito o exemplo com meus alunos, assim, se eu me vestir de branco de manhã, pendurar um estetoscópio e pegar uma pastinha e sair na rua, vão achar que eu sou médico. Se acontecer um atropelamento, vão até me chamar ali para tentar fazer alguma coisa, né? E também como um espaço de conflito. Cidade é um espaço de conflito. Por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja sustentável, ela não vai deixar de ser um espaço de conflito. Pode ser que eu esteja exagerando no aspecto social, né, olhar mais a cidade como uma coisa social, mas não deixa de ser isso aí, né? Eu penso, por exemplo, assim, a cidade inteligente ela vai ter muitos dados imobiliários, né? Você imagina o que isso pode causar, né? O Fábio colocou uma coisa muito, a gente estava perguntando qual é a cidade que cidade que a gente quer, de que cidade que a gente é. A professora ali usou até um exemplo que você fez com seus alunos, né? Que tinha muitos alunos da periferia, né? E que ela teve que inverter o papel total. Colocar os alunos da periferia no centro da cidade e pegar os alunos do centro e levar para a periferia, né? Então a gente tem que ter bem a ideia de que patrimônio e cultura são saberes e fazeres. Você tirar uma banca de jornal de uma esquina, aconteceu com meus pais, que moravam em São Paulo, Cerqueira César, tinha uma banca ali no Trianon. Meu pai ia todo dia comprar jornal. A banca fechou. Tiraram a banca, não sei bem a razão. Meu pai teve que ir para outro lugar comprar jornal, foi atropelado. Não foi um atropelamento muito grave e tal, não deixou muita consequência, mas mostrou que o urbanismo, modificações, tudo interfere na vida do cidadão, né? Aí eu vou começar a incomodar, né? Sempre com esse meu lugar de fala de patrimônio, né? Eu pergunto para a professora aqui, como que o arquiteto vai ficar nessa relação de eu vou ter todos os dados? Quem vai garantir a ele esse protagonismo, né? De dizer, se os dados estão mostrando, é a verdade absoluta, né? Às vezes os dados não são tão contundentes assim, né? Eu queria perguntar como é que o arquiteto vai se posicionar diante dessa tecnologia, já que ele deixa de ser um pouco protagonista, né? Eu vou entrar com dado. Não, mas aqui, você está achando isso, mas olha aqui, ó. Está dizendo que 95% é isso. Como que ele vai se posicionar nesse ponto? Pois é, difícil. É isso que a gente está procurando, assim, como que, na verdade, os dados, a informação está ali para trazer mais insumos, né? Porque o posicionamento, ele vai depender se tem mais, vai ter mais informação para ficar mais claro como que pode tomar decisão. Agora, como que vai posicionar diante disso é um desafio da nossa profissão, de fazer um planejamento urbano com mais informação, né? Talvez com mais base, com mais transparência, porque a gente podia estar pensando alguma coisa numa situação ideal, né? Buscando uma situação ideal, mas aí a informação já mostra ali se realmente coincide com aquela ideia ou não. E é exatamente essa questão. Nem é como vai posicionar, mas o que vai fazer com tanta informação. Mas o principal é mostrar mesmo. A gente tinha conversado em particular aqui, eu perguntei assim, a cidade inteligente ela vai ter mais autonomia em relação a outras cidades, ao Estado ou à federação, né? Eu brinquei dizer assim que um prefeito pode vir a ser totalitário, né? Como que vai ficar essa questão da privacidade dos dados? Você colocou isso como uma preocupação sua, muito grande, assim. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. E vai esbarrar na lei, né? No direito, porque se a lei começa a definir hierarquias de uso, aí fica mais restrito mesmo, né? Agora, se tiver um dado aberto bem trabalhado, é o contrário, vai tornar mais claro, né?
A questão de ser totalitário não, por exemplo, ser mais, né, tomar uma decisão porque eu quero isso aqui. Não, mas aqui está mostrando que todas as evidências que esse caso aqui seria mais prioritário do que esse. Né? Se a gente colocar assim de uma forma mais radical, né? Uma pessoa, eu quero fazer esse empreendimento independente de tudo. Aí com esses dados fica mais claro, né? Mas tem todo o estudo dessa região que mostra que teria um alcance, um resultado maior se fosse outro. Então, se os dados estiverem abertos, vai inclusive democratizar mais a informação e as decisões, né? Agora, se por trás do uso dos dados tiver restrições, aí é que pode mudar, né? Mas se tiver aberto, se todos puderem ter acesso a toda a informação, vai ficar evidente, vai ficar mais democrático, assim, em função daquela necessidade, daquele local, então vamos investir porque tem isso e isso acontecendo. Perguntei isso, né, exatamente nesse sentido, porque caminhando aqui, vindo aqui pela Afonso Pena, você vê realmente que enquanto a gente viver uma situação social na cidade, essa crise social na cidade, eu não acho que a cidade inteligente vai resolver, mas também não é nem a opção, não é o propósito dela resolver isso, né? Essa questão. Vou mostrar, mas é uma situação que a cidade hoje, ela está vivendo uma crise tão intensa que eu acho até difícil a gente conseguir resolvê-la com no fundo, a gente até sabe um pouco, né? Os dados que a cidade inteligente vai trazer vai simplesmente comprovar essa realidade, né? Eu queria perguntar para a professora ali, que você usou um exemplo para a gente aqui de um patrimônio, uma proteção que a lei criou, foi na Bela Vista ou no Bexiga? Você podia explicar para eles como isso foi, da rota, né? São Paulo, no plano diretor, mas isso foi estabelecido já no plano diretor de 2002, né, 2002. Ele mapeou zonas especiais de preservação ambiental e cultural, agora denominada, né? E o que eu mencionei com o professor foi que nem sempre a gente tem só o tombamento do grupo das edificações, mas no caso da Bela Vista, todo o traçado urbano, né, toda a parte viária da Bela Vista tem um tombamento. Isso fez com que isso foi estratégico, né? Ela tem a ZEPAM e a ZEPEC, no caso da Bela Vista é ZEPEC, e ela está no eixo da Avenida Paulista, né? Então, se não fosse esse tombamento e o mapeamento das zonas, eu não teria condição de assegurar a permanência desse ambiente, né? Então, existem possibilidades, né? A lei, muitas vezes, contribui de forma preventiva e protetiva, né? Eu queria agora abrir, né? Eu já tomei muito conta do microfone aqui. Vocês aqui. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Boa tarde, né? Falar como um engenheiro aqui da computação também, né? As coisas andam juntas, né? Andam em paralelo, né? As três coisas, né? A sustentabilidade, a cidade inteligente e todo o nosso patrimônio, que você até me expandiu a minha visão de patrimônio, que eu até agradeço ela aqui, mas andam junto. Mas nem toda atividade de cidade inteligente é sustentável, e nem toda atividade de sustentabilidade envolve conceitos de cidade inteligente. O que a Renata citou, por exemplo, a CEMIG trocou todas as luminárias, a iluminação aqui por lâmpada LED. Não tem nada a ver com cidade inteligente, mas é claramente uma atividade sustentável, né? Agora, se ela começa a controlar por sensores, né? Essa iluminação, para que ela comece a ficar em 40%, e quando chega alguém, automaticamente já muda para 60%, ou o semáforo que já funcionava passa a ser um inteligente, aí são sistemas inteligentes, de alguma forma, né?
até expandindo a palavra sistema inteligente, sistemas especialistas, os smart especialistas, né? Que alguns são inteligentes e outros não, mas são especialistas para controlar aquela situação onde está colocado. Então a gente vai expandir essa informação do dado, da pessoa que está naquele momento, para a luz estar sendo tratada naquele momento, para isso ser transformado numa informação, para ser transformado num conhecimento, para se tomar uma decisão, seja do arquiteto, e seja de todos esses outros profissionais que, né, que também estão envolvidos nesse planejamento urbano, nesse desenvolvimento da cidade. Só um comentário aí. Eu achei super legal, ele explicou de uma forma tão simbólica o que é uma cidade inteligente, que é uma cidade sustentável. Você ampliou a minha visão também. Só um comentário, parabenizar, com certeza todos aqui trouxeram isso que eu acho que é importante, cada um a partir do seu ponto de vista, trazer uma visão em direção daquilo que a gente quer crescer. E eu compactuo com as preocupações, eu acho que ninguém tem uma solução, a gente está caminhando, né? E eu entendo que as nossas preocupações, eu comungo aqui com o nobre colega, né, do patrimônio, a gente é colega aqui, eu acho que elas estão muito mais voltadas às relações humanas do que à tecnologia. Porque se olhar desde a criação do homem, o grupo de pessoas que começou a lidar com uma tecnologia, seja o fogo, em detrimento do outro, se sobrepujou, né? Ou teve alguma vantagem. Então o problema não é a tecnologia, o problema é o humano que precisa crescer, aprender. E que às vezes a gente, e minha nobre professora, né, que foi minha orientadora, eu bebi muito na água dela porque eu sou uma defensora do patrimônio. Mas eu entendo que a gente precisa caminhar junto, né? A gente não pode fechar os olhos para a tecnologia porque vê ela como um dificultador. Não é. O que dificulta é o ser humano, a forma como a gente se relaciona. Vamos tirar o ser humano da cidade, então? Isso aqui é ele que é o problema. Fábio, não? Tá, então eu queria encerrar, agradecer as nossas brilhantes colocaram as suas ideias aqui de forma tão clara, né, para a gente, e dizer que sexta-feira nós temos mais um debate ainda, não é isso? Né? E encerrar aqui por hoje, tá? Uma palavrinha delas. Gente, eu sou como moderador, sou um desastre. Agradecer mesmo, excelente, né? A gente ter esse momento aqui, discutir, parar, pensar, ouvir os colegas, muito bom. Eu também gostaria de agradecer, foi muito enriquecedor, né? E desafiador também, para vir aqui e conversar com vocês, foi muito bom. E eu espero que êxito nas próximas jornadas, nos próximos circuitos, né? Que eles continuem. Quero lembrar também que quem trabalha com a cidade sustentável tem um olhar mais atento para a cultura, para os espaços mesmo, né? Para as relações pessoais. Muito obrigado a todos e boa noite.